Salve, gente! Começando mais um PGMBcast, mais uma edição, Mr. Charlão. Tamo junto, Ilha Leal, mais um dia. Hoje a gente tem um convidado super especial. Hoje a gente vai ter um convidado histórico, Ilha Leal. É histórico. Pois é, eu quero saber de você, que camisa é essa? Você virou motoqueiro, Charlão? Rapaz, Ou motociclista? barba de motoqueiro, Camisa? barriga de motoqueiro. Não diga isso. Tem, velho. Isso aí foi muito anos de investimento, Charlão. Anos de investimento, mas só não tem a moto, Ilha Leal. Ele não tem a moto, não tem a moto. Mas serve uma Suzukizinha básica, 125, ou você quer uma Harley? Nem bicicleta que dói o cox. Dói o cox. Aí... Você já viu gordo andando de bicicleta? Dói o cox. Ficar muito sentado ali. Realmente não é algo muito saudável. Não é. Vou não. contar até uma história, Léo, pra gente começar. Bem. Uma história boa. De bicicleta? De bicicleta. Eu resolvi que eu queria emagrecer, em uma das tantas vezes. Tinha uma bicicletinha lá em casa escondida. Eu disse, eu vou de bicicleta hoje, dar aula. A 11 quilômetros da minha casa. Pertinho. Tô lá. Eu disse, não, eu vou gastar 30 minutos, 1h20 pedalando. Pedalei. Quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, por que eu fiz isso? Sabe aquele profundo arrependimento no coração, Léo? E pra voltar pra casa? Você eu disse, Deus. Aí eu peguei a bicicleta pra voltar e passou uma menininha pedalando do meu lado com a bicicleta. Eu disse, meu Deus. E eu pedalando. Eu só lembrei daquela propaganda pedalando com a Calói, Léo. E eu pedalava desesperadamente e a menina tava passeando assim, eu só olhando ela no infinito, indo embora. Eu disse, menina, bota um cabo de aço e me leve, pelo amor de Deus. Me guinche. Pois é, o nosso PGMB começando com essa história de superação do nosso Charlão, que acabou, vocês percebem que acabou muito bem, né? Não. Chegou em casa... Um salve para todos os bicicleteiros. A turma do pedal aí. Vamos lá, estamos recebendo ele que tem nome de banda dos anos 60. Quase tá, parece. Parece? Parece. Mas não é não, o nome Não, o nome dele é bíblico. É bíblico? É o sogro de Moisés. O sogro de Moisés? Sogro de Moisés. Rapaz, o homem é importante. O homem é importante demais. Vamos dar aqui as palmadas aqui pro nosso convidado de hoje. Uma salva de Mr. palmas. Getro, palmas aí! Olha, caindo essa coisa, tira aí, rapaz, cai em cima da gente, né? Me mobilando todo. Parceiro, seja bem-vindo aqui ao nosso PGMB. Eu pensei que ele ia deixar no vácuo igual o Marcelo. Até agora só Marcelo me deixou no vácuo, fica com a mão aqui meia hora. E não estava com o tríceps legal, hoje tá... Não tá não. Ih, rapaz, tá ruim. Esquece. Deixa pra lá. Apaga isso aí, essa imagem terrível. Getro, seja bem-vindo aqui ao nosso PGMB. Obrigado. Nosso convidado de hoje. Veio elegante. Muito bonito. Gostei. Esse é o nível de elegância que a gente espera da gente mesmo, né? Mas a gente não tem, né? Ainda não chegamos lá. O Papito veio elegante, Macito, né? Todo mundo elegante. Todo mundo elegante. Patrocina nós. Vamos fazer um apelo aí para... Temos aí, inclusive, uma, né? A gente mandou lá o João Paulo. Não vamos falar por enquanto que é Vibonati, não, para não ficar dando spoiler, né? Dessa, né? Mas patrocina nós aí, João Paulo. Vamos começar com aquela pergunta já tradicional? Sim, claro. Você quer fazer a pergunta hoje para ele? Eu prefiro você. Vou deixar aqui assim. Sim, mas é melhor? É melhor, ficou mais bonito. Por favor, faça a pergunta para ele. O nosso convidado muito especial. Diga para nós quem é Getro, o que não é sogro de Moisés. Fale para nós. Getro é um pai de família, casado com Elana. Temos 3 filhos desse casamento. Eu tentaria resumir que eu sou uma pessoa que tento amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu sentimento e com toda a minha força. E o segundo mandamento que Jesus falou que ele daria um novo mandamento, né, que é amar uns aos outros assim como ele nos amou. Aí eu estou tentando perseverar aí nessas 2 questões. São 2 questões bem interessantes, bem importantes. Rapaz, Agora você sabe aqueles... Getro tem histórias maravilhosas, né? Mas você lembra daquele desenho que o Pica-Pau fugia de casa e botava aquela mochilinha assim, aquele trenzinho assim? Lembra? William Léo, você já tentou fugir de casa, William Léo?
Rapaz, não. Eu, toda vez que eu ficava com raiva de meu irmão, Você queria fugir de casa? eu queria fugir de casa. E não Eu só não tinha coragem. Faltou coragem? Mas o nosso amigo Getro tem uma história interessante Ele sobre fugiu de casa? isso. Olha aí, conta aí, Getro, pra nós. Que Como história foi é isso essa? aí. Você fugiu de casa? Fugir de casa. Segundo casamento é uma realidade difícil, né? Sim. Porque meu pai ficou viúvo, tinha 10 filhos. 10? 10 filhos. E aí tinha que ser uma mulher meio corajosa, né, pra casar com um viúvo com 10 filhos. Ele casou, mas esse ajuste que precisa passar na família, às vezes é meio tenso, né? Meio complicado. Os mais velhos, eu tenho um irmão que é irmã, que é 15 anos mais velho do que eu, né? E aí eu tava na faixa ali de 5 para 7 anos, depois que meu pai casou, o segundo casamento. E aí eu queria entender aquele conflito. Imagine uma criança mais ou menos nessa idade, querendo entender por que meus irmãos mais velhos não tinham a mesma necessidade que eu tinha de criança, né? Eles já estavam ali para se definir para o casamento. E na minha cabeça... Você é o mais novo? Não, eu sou o 8º descendo, né? Sim. Então, na minha cabeça, era difícil entender porque eles tinham essa opção de partir para um casamento, né? E não via necessidade de usar aqui a expressão de uma segunda mãe. Mas na minha cabeça, eu só poderia ter eles separado ou ela de outro lado. Então, eu não conseguia fazer essa divisão. Ter meus irmãos só, e aí se eu tivesse só eles, era só eles, ou só elas. Só ela, né? Minha segunda mãe. E aí, aquele conflito eu não conseguia resolver. Aí, um belo dia, eu peguei uma coxa de retalho que minha mãe tinha feito para mim, botei a minha roupa dentro desse lençol, né? 6 anos. 6 anos. E aí, eu abri a janela do quarto, pulei a janela do quarto, fechei de volta, pulei o muro e saí na rua. Aí o vizinho olhou aquela cena, achou esquisito, né? Aí foi lá em casa conferir. Aí falou assim, seu irmão pulou o muro aí, um loirinho, eu era loiro, né, quando eu era pequeno. Ele foi levar a roupa pra lavadeira, aí minha irmã falou assim, não, a gente lava a roupa aqui, você pode aí subiu a rua aí com a trouxa nas costas. Aí, esse tempo aí, o percurso, né, eu já tinha pego a rua principal, morava lá em Salvador, né, um bairro chamado Iapi. E aí, já tinha pego a lotação. Quando minha irmã viu, eu já tinha pego a lotação, o ônibus começou a andar e ela saiu batendo na porta do fundo, né? Batendo. Aí o motorista parou o ônibus, abriu a porta, aí ela me pegou e falou assim, Getro, você tá indo pra onde? Eu falei assim, eu vou ser hippie. Mas com 6 anos você queria ser hippie. Conflito, né? Sim. A criança, ela sabe, talvez ela saiba definir tudo o que Sim. está acontecendo, mas ela percebe o ambiente onde ela está crescendo, né? Então, aquele conflito que a família vivia, eu não conseguia superar, nem entender, né? Uma criança com 6 anos de idade, mas aí eu Botou a mochilinha nas costas. fui embora. E, se eu não estou enganado, eu peguei um ônibus que estava indo para o terminal da França. Que é um local, né, lá em Salvador, perto dali da rampa, né, do mercado. E você seguiu mesmo? Sim, eu peguei. Só que logo no início, né, ela conseguiu parar o ônibus, entrou, aí ela conseguiu me pegar e voltou de volta para casa, né? Voltamos. E a sua irmã, quantos anos aí? Essa é 15 anos mais velha que você? É, né? mais ou menos 15 anos. Ela Aí já lá tava pro com 20, 21, 22, por aí. É. Ela, na realidade, eu acho que ela já estava noiva para casar. Já tinha assumido o compromisso. E qual era, assim, só pra gente ficar, a idade, né? Você, mais ou menos, você tinha 6, era o 8º, ainda tinha mais 2. Já tinha mais 2. Já tinha mais 2. E Mas no segundo casamento, meu pai teve mais 1. Mas assim, essa história dessa fugida minha, né? Eu lembrava partes dela, mas aí foi minha irmã realmente depois que foi me lembrar, né? Mas ficou registrada. E depois eu fui pensar direitinho e depois fui entendendo realmente qual foi
a minha decisão naquele momento, né? Era um lar cristão? Era. Na realidade, assim, ó, a conversão de meu pai foi muito marcante na história da família. E ela se deu assim, meu pai tinha feito um pacto, eu tenho um casal de irmãos, né, que são gêmeos, e aí ele colocou o nome de Cosme, Raimundo Cosme, e a mulher, a minha irmã, de Raimunda Damiana, e fez um pacto, né? Na Bahia tem muito sincretismo, né? Mistura-se coisas de candomblé com a Igreja Católica, né? E aí ele fez esse pacto, e na época que ele resolveu parar de fazer aquelas oferendas, né? Parece que tem negócio de pipoca, de bala, né? Que você tem que fazer sempre nesse negócio de Cosme e Damião. E aí ele resolveu parar. E minha avó alertou ele, disse, olha, se você parar, isso não dá problema. E de fato deu. Minha irmã pegou a enfermidade, saiu dela depois e passou para meu pai. Só que isso contribuiu para a conversão de meu pai. E aí ele foi fazer várias pesquisas com os médicos na época, né? E aí os médicos não conseguiam saber o que era e falaram assim para ele, né? Assim, ó, Norberto, você vai morrer com essa enfermidade ou você vai ficar em cima de uma cama. E aí meu pai já tinha passado uma experiência na Igreja Católica, na estrutura, né? E aí ele chegou à conclusão, ele começou a perguntar algumas coisas ao padre, o padre não conseguia responder, e aí ele percebeu que ali ele não tinha como crescer na questão de entendimento de Deus. E no movimento da casa de meu avô, aconteciam algumas manifestações, possessões demoníacas. Só que tinha um pastor que quando estava lá, não havia essa manifestação. Então meu pai tinha uma ideia, assim, mais ou menos, do que ele deveria fazer. E aí, se eu não estou enganado, foi uma sexta-feira à noite, ele orou, falou assim, Deus, eu sei que o Senhor existe, eu não sei como te encontrar. Aí ele passou aquela noite em claro, no sábado ele estava na varanda, lá da casa que ele morava, nós morávamos nessa época em Candeias. E aí, eu não era nascido, né? E aí ele estava lá na varanda e passou duas pessoas que eram batistas, né? Lá em Candeias, e essas duas pessoas conheciam um colega dele da Petrobras. Meu pai trabalhava na Petrobras. E aí o rapaz esteve lá, eu vou passar na casa de um colega meu, que ele está debilitado e tal. E aí o pessoal que esteve lá visitando ele incentivou ele. Falou assim, vai ali numa igreja batista amanhã e tal. Aí meu pai entendeu isso como fosse resposta da oração que ele tinha feito, né? E aí ele foi no domingo à noite para o culto. E aí o pastor fez o apelo. No momento em que o pastor fez o apelo, que ele foi lá na frente, toda aquela enfermidade que ele tinha sumiu. Uau. E aí depois, ele estava debilitado, né? A coisa veio voltando ao normal, né? Da saúde dele. E aí a coisa foi evoluindo na questão do batismo, ele resolveu a vida com Deus. Só que isso marcou a história de meu pai, e a partir daí meu pai fez uma aliança com o Senhor no sentido de que ele, em gratidão também, ele ia ser um evangelista. Né? Então, uma das marcas de Painho é essa questão de, por onde ele passava, ele falava do Senhor. Para você ter noção, ele tinha carro, mas ele deixava de ir de carro para o trabalho, ele pegava uma lotação, um ônibus, né? E no percurso, ele pregava o evangelho. Né? Então isso foi algo que marcou a minha vida, né? E o meu nome, inclusive, veio já desse período em que ele já havia se convertido e possivelmente meditava nas escrituras, e me deu esse nome aí. Então, sua mãe morre e seu pai já era convertido. Sim. E interessante, né? Você falou aí dessa questão do sincretismo na Bahia, né? É uma coisa que está muito enraizada, né, na cultura, principalmente na Bahia. Sim. Essa questão de imagens, de cada um exemplo. Salvador tem várias igrejas, Conceição da Praia, Sim. aí tem uma entidade, né, do candomblé. Sim. Aí tem muito isso. E assim,
tem gente que cresce e não se dá conta, né? Porque como é cultural, Sim. tá ali e a pessoa acha que aquilo ali é daquele jeito uma coisa mesmo. normal. É normal, né? Mas são coisas diferentes, né? São. Foram misturadas. São diferentes. E São na Bahia, opostos, né? infelizmente, exatamente. E na São Bahia, opostos. infelizmente, isso aí está muito. É complicado. Aí o seu pai conhece o senhor e no dia que ele vai na Igreja Batista, aquele problema, aquela enfermidade. Você pode falar qual era a enfermidade, Jetro? Parece que em minha irmã foi uma infecção Sim. urinária, Sim. só que os médicos não conseguiram diagnosticar meu pai. Eles, Sim. eles Tá. retiraram, por exemplo, o líquido da coluna, né? Sim, Para poder ver se tinha algum problema, porque ele começou a perder os movimentos da perna. sim. É assim, isso é obra das trevas, né? Limitando, né? Colocando ali a enfermidade nele. Eu acho que por mais que examinasse, os médicos não iam conseguir, talvez, chegar a um diagnóstico, né? Essa experiência do seu pai, ela acaba refletindo diretamente na família inteira? Sim. Seus irmãos todos ou a maioria passam Sim. a congregar também? Sim, a maioria. Porque, assim, além de meu pai ter tido essa experiência, é algo que ficou forte nele e o desejo dele, né? Porque quando a gente passa por essa experiência de conversão, o desejo nosso é que as outras pessoas da nossa família, se é minha esposa, se é meus filhos, né? E aí essa coisa vai expandindo para as pessoas mais próximas, né? Então, assim, essa coisa também me influenciou, né? E meu pai, eu lembro uma vez que eu queria uma bicicleta, e ele falou, ele foi direto, disse, meu filho, hoje você quer uma bicicleta. Aí essa bicicleta, com o tempo, você vai deixar ela de lado. E aí, na realidade, o que você precisa é de Jesus. Isso aí é passageiro, né? E isso aí, daqui a um tempo ela vai ficar aí, você não vai usar mais, mas você precisa de Jesus. É algo que tem aí um vazio, ele precisa ser preenchido, né? Então, assim, desde da minha memória mais, assim, da infância, né? Eu vi ele sinalizando nisso aí. Por exemplo, uma questão que, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Que em algumas situações a mentira é necessária. Sim. Já viu esse jargão aí, né? Então, assim, uma das coisas que meu pai me ensinou desde a infância era essa questão de falar a verdade. Né? Então, eu cresci com esse referencial. Mesmo antes de resolver a minha questão com o senhor, né? Que todos nós passamos por essa, por essa realidade, cada um tem a sua história de conversão, né? Ele já ia ali falando dos princípios de Deus, né? Para ser aplicado em nossas vidas e resolver mesmo, né? A nossa vida com o Senhor. Então você já nasceu já no seu lar com seu pai convertido. Sim. Ah. Tem uma parte da família que não Sim, era, antes, né? sim, Mas sim. se eu não estou enganado, uma irmã que é 3 anos mais velha do que eu, ele já estava ali inclinado para poder resolver, mas quando eu nasci ele já tinha se convertido. Então seu nome já vem, né? Como você Sim. falou, né? Então, eu acho que são assuntos extremamente importantes, sabe, Léo? Porque a gente fala tanto não, a gente não vai entrar nessa seara Sim. política, mas a gente fala tanto de responsabilidade sobre família, né? Sobre de você ter questões morais que envolvam o futuro da família, para dizer assim, quem é o meu filho hoje, o que ele faz hoje. E às vezes a gente coloca em segundo plano a educação dos nossos filhos, né? Da maioria das pessoas que não compreendem a importância da família. E a gente vê aí que a experiência que seu pai tem com Deus faz com que ele volte para ser um evangelista da própria casa, né? Sim. Deus não foi só importante para ele, né? Ele entende que Deus tem um papel a cumprir na casa dele toda, Sim. né? E aí ele traz bases fortes para vocês, para o adulto que você é hoje, né? Sim. Essa coisa do... aí você passa a congregar na Igreja Batista. Sim. Na realidade, meu pai, ele faleceu em 2019, mas ele faleceu dentro da própria, vou usar o termo estrutura, né? Sim. Batista. Eu que tive mais para frente uma experiência
Sim, sim, e, sim. e terminei saindo. E o que você, seu pai era alguma coisa nessa estrutura? Passou a ser Sim, ele... presbítero, chegou a ser pastor? Não, ele cooperava com o pessoal define como diaconia, né? Sim, Dentro da estrutura batista. sim, sim. Mas o que tinha, que era assim, algo que fervia no coração de meu pai, eu definiria talvez hoje não como dentro da função, né? Na diaconia, mas talvez um evangelista. Ele era um evangelista, né? Aquilo ardia no coração dele. Meu pai tem, vou falar em termos numéricos, meu pai tem muitos filhos nascidos da parte de Deus, né? Então, assim, no dia do sepultamento do meu pai, várias pessoas que não faziam parte, talvez até do local onde ele congregava, mas de pessoas até próximo da família, né? Primos, mas pessoas... eu lembro até de uma história de um rapaz que ele estava... Ele perdeu os movimentos das pernas, né? Morava no mesmo bairro que nós morávamos, no IAPI. E aí meu pai, possivelmente, foi pregar o evangelho para esse rapaz. E aí um rapaz estava passando por necessidade. Ele contou a história inicial para Painho que ele estava numa linha férrea, não é? E aí ele entrou num túnel. E aí ele viu o trem vindo, ele disse que não tinha como correr. Aí ele deitou naquela parte, né, entre os trilhos, e aí o trem passou. Essa foi a versão que ele contou inicial para Painho. E aí um vergalhão, um ferro, pegou na coluna dele e aí ele perdeu os movimentos. Essa foi a conversa, né, que ele teve no início. Só que meu pai se aproximou, teve misericórdia e compaixão por esse rapaz e começou a assisti-lo nas suas necessidades. Esse rapaz veio até falecer. Na época, meu pai não conhecia nenhum parente dele. Meu pai assumiu todas as despesas, né? Sepultou. Qual era a profissão do seu pai, por exemplo? Meu pai trabalhava na Petrobras. Ele trabalhava na parte administrativa, né? E aí, só que esse jovem, depois que ele foi conhecendo meu pai pregou o evangelho, ele abriu o coração e falou do que realmente tinha acontecido. Ele era usuário de droga. E aí eu acho que em uma dessas brigas com a polícia, tomou um tiro, foi alvejado e acertou a coluna, não é? Mas essa é uma das histórias da questão. Então, assim, meu pai, ele vivenciava essa questão do evangelho, né? Dentro de casa e fora, né? Por onde quer que ele passava. Aí você assume, na verdade, você na estrutura batista, né? Você passa a ser membro dessa estrutura e tem uma trajetória, acaba falando, assim, você deve ter uma trajetória até você ter essa experiência futura, né? Sim. Então aí você fala aí para nós como foi essa trajetória. Sim. Os batistas são irmãos preciosos, né? Na Sim, verdade, então você deve ter muitas experiências também. Eu sou muito grato a Deus. Na realidade, hoje eu não congrego com os batistas, mas sou muito grato a Deus, né? Por onde eu passei, de onde eu vim. Porque tem referências. Na realidade, a questão é que, ou no meio batista, ou presbiteriano, qualquer que seja, existe um mover de Deus, né? Deus está presente, né? Ali talvez seja uma questão de definição de fé, né? Naquilo que a pessoa entende, que crê, e ele vai se movendo em cima daquilo, né? Mas com 9 anos de idade, nessa conjuntura que a gente vivia dentro da nossa casa, era conflitante para mim viver essa realidade, né? Mas Do você segundo não casamento. voltou a pensar em fugir, Não, né? não. Vocês foi... Meu irmão me convenceu. Meu irmão me convenceu. Aí foi só pra aquela gente fechar tentativa. aquele negócio da fuga ali, então foi a primeira tentativa e foi a única ali. Aí fechou. Fechou. É. Aí com 9 anos... Aí com 9 anos eu via sempre o pastor falando a respeito de que Jesus era a esperança. Aí ele fez uma série de mensagens a respeito disso. E o que eu ouvia ele trazendo ali nas mensagens, aquilo me fez pensar na situação que ele estava vivendo, nos conflitos dentro de casa, que havia realmente algo que eu poderia ter de esperança, né? Na pessoa de Jesus. E aí eu achei que eu tinha sido batizado com 9 anos de idade. O tempo passou, eu cheguei a congregar em outra igreja, lá em Salvador, né? E
eu, de certa forma, fazia parte da liderança. Eu era responsável pela tesouraria, né? Primeiro tesoureiro. E um período em que eu comecei a ficar mais sensível à voz de Deus, teve um período em que um pastor presbiteriano, Josafá Vasconcelos, foi fazer lá em Salvador, né, na igreja que eu congregava, uma série de conferências, e aí ele foi falando a respeito do movimento puritano, que aconteceu ali no período do final do... Reforma da Inglaterra, né? Do 16º para o 17º, né? Ele não falou do movimento em si, ele falou do que os pastores e a igreja viveu naquela época. E aquilo começou a mexer comigo. E aí havia também nesse período dos anos 90 alguns movimentos missionários, e vários jovens começaram a despertar para missões. E eu acho que você já ouviu falar, né, de uma missão chamada Jocum, que foi um americano, né, que teve uma visão das ondas, né? Mas eu acho que é interessante você falar, porque vai ter muitas pessoas que não vão entender a expressão, né? Sim. Eu também nunca ouvi falar, não. Eu admito a ignorância. Não, tranquilo. É um americano, Sim. Lori Cunningham, ele até faleceu em outubro do ano passado, dia 6, se eu não estou enganado. Ele era um homem que tinha uma visão voltada para as denominações. Ele não pensava só na dele, não é? E aí, não sei se foi uma visão que ele teve, foi um sonho. Alguns livros relatam que é sonho, outros relatam que foi visão. Mas qual era a visão que ele tinha? Era de que os continentes que eram banhados pelo mar, essas ondas se transformavam em jovens para poder pregar o evangelho. Isso começou em 1960. E aí ele foi investindo e se tornou uma agência missionária, não é? No período que eu estava em Salvador, nos anos 90, eu conheci um grupo, porque a Jocum, né? Ela começou em várias cidades do Brasil, a ter o que eles chamam de base. Um local, por isso é uma casa que eles alugavam, e ali eles iam proporcionando cursos, treinamentos, né, capacitação para essas pessoas que quisessem sair, talvez, do Brasil, até mesmo trabalhar aqui no Brasil, em uma outra cultura, como missionário, né? E aquelas coisas, a partir do momento que eu vi o pastor Josafá Vasconcelos e em contato com esses irmãos da Jocum, né, que eram jovens, inclusive também tinha uma outra missão, chamava Missão Arte Viva Jesus, que estava dentro da própria estrutura da igreja, a Igreja Batista 2 de Julho, né, em Salvador, onde eu era membro. A Elana também era lá, essa jovem, né, que fazia parte desse grupo. E era aquele movimento, aquele ardor no coração de você pregar o evangelho, não é? E se envolver com essa questão da pregação do evangelho. E aí me veio... Só para localizar a gente no tempo, isso era mais ou menos que ano? 90, 91, 92, 93. Eu acho que esse momento aí, 90, 91, 92, 93, é um momento forte de missões no Brasil. Sim, sim. Não só da Jocum, mas eu acho Sim. que, no geral, acho que é um momento, inclusive, em que você tem missão através da música, Vencedores por Cristo, muito forte, né? Sim. Grupo M, muito forte. Você tem vários movimentos missionários no Brasil, né? Tem vários. Eu fiz uma busca rápida hoje de manhã, dessa curiosidade, eu fui no Google, e aí eu comecei a pensar quais são as agências missionárias que eu conheço, ou pelo menos vi falar. Rapaz, eu fui lá passando a página, são muitas, né? Muitas. Mas nesse período em que eu comecei a querer me lançar mais no Senhor, eu queria saber assim, Deus, o que é que eu faço para poder realmente viver 100% para o Senhor?
Aí teve um período que eu achei que iria ser zelador. Zelador. Porque tinha um irmão lá, irmão Zé, que ele já estava no período de se aposentar. Nesse período, trabalhava na indústria química, na cidade que eu nasci. Não morava em Salvador, mas eu trabalhava na indústria química em Candeias, se chamava Metacrio. E aí eu fiquei assim pensando, rapaz, eu acho que eu poderia deixar essa empresa na indústria química e vir a ser o zelador. Será que não é isso que Deus quer? Né? E aí ficava aquelas dúvidas. E aí quando eu fui vendo esse movimento dessa missão que eu te falando, a missão Arte Viva Jesus, né? Dos jovens lá comprometidos, todos envolvidos, né? Tentando viver para o Senhor de uma forma mais intensa. E a Jocum, aquilo começou a mexer comigo. E aí eu tive uma oportunidade um dia, quando a Jocum foi para Salvador, primeiro ela foi para a ilha de Itaparica. Aí eu passei lá um final de semana, tivemos lá um período de oração, de jejum, de vigília, e aquilo foi acendendo um fogo, ele foi crescendo dentro de mim. E aí meu pai há muito tempo orava. Ele falava aquele texto, né? Rogai ao Senhor da Seara que mande ceifeiro para a sua seara. E aí eu comecei a me posicionar e comecei a falar com meu pai. Meu pai, acho que eu vou sair da empresa, eu estou querendo ir para um local chamado Jocum, e ele calado. E aí a coisa foi andando, aquela coisa foi crescendo, né? E aí eu cheguei lá para o meu chefe da empresa e falei assim, eu estou querendo ir embora. O cara tomou um susto, falou assim, tá bom, Jeto, mas vamos agendar aqui, se pode ser agendado? Se pode. Aí eu fiz um acerto com ele, o último dia que eu trabalhei, não me lembro agora a data específica, mas foi dezembro de 94. E aí, o pastor da igreja, né, o nosso último pastor, era pastor Ezequiel Monteiro Neto, já faleceu, entendeu essa questão da minha necessidade de sair de Salvador. Na época eu estava querendo ir para Curitiba. E aí, no dia em que nós tivemos um culto de despedida, lá dentro do meu apartamento, do apartamento de meu pai, né, que eu morava com ele ainda, meu pai falou, Jetro, eu não queria falar com você para que a minha fala definisse a sua decisão. Aí ele falou que ele orava em cima daquele texto e aí pediu para que eu ajoelhasse e me abençoou. Me pôs as mãos e me abençoou. Meu pai, ele se tornou como, não sei se vocês conhecem a expressão, né? Mantenedor. Mantenedor. Né? Pessoas, às vezes, que não podem ir, estar com você, mas ali separa um valor do salário e ora, intercede por você, né? Eu acho que meu pai me ajudou financeiramente também, eu acho que até 2006, 2007, por aí, 2008, alguma coisa assim. Aí eu decidi ir para Curitiba. A Jocum era em Curitiba? Na verdade existia várias bases, né? Inclusive em Salvador tinha. Só que em Salvador eu fiquei achando que aquele negócio poderia, por causa de família, de estar próximo de familiares, aquela coisa ficasse meio com medo assim de ser influenciado, né? De interferir em alguma decisão que eu precisava tomar. Porque na minha cabeça, eu poderia, o meu desejo era de ir para qualquer parte do mundo. Só que se você tem alguma família, alguém bem próximo de você, e fala assim, rapaz, pensa direito, para que você vai fazer isso? Isso interferir na minha decisão, né? Sim. É interessante que William Lau, que você não passou por isso, né? Mas esse é um momento interessante da vida da igreja, porque você tinha vários movimentos, né? Faziam-se cultos missionários. Sim. Né? E os cultos missionários, o objetivo dos cultos missionários eram para comover o coração dos jovens. Sim. A expressão missionário era uma expressão que vinha consigo um peso de que você tinha que... Eu falo um peso do ponto de vista humano, né? Sim. De que você tinha que abandonar tudo para fazer missões. Sim. Né? Você tem que deixar tudo. Por isso, na verdade, o seu medo dos familiares pensarem em você. Você tinha que abandonar as suas próprias ideias, sua profissão, o que você... E
E esse momento missionário do Brasil, não só a Jocum, mas outras agências missionárias que existiam na época, movimentavam muito jovens. Sim. Isso praticamente se extinguiu, né? A gente não Sim. vê mais falar nisso. Eu não sei de quem é a expressão, mas o pessoal falava que o Brasil era um celeiro de missionários, né? Que estavam se preparando, se capacitando, se voluntariando para poder ir para qualquer parte do mundo. E você está falando, eu até lembrei, Charles, que eu estava comprometido com outra pessoa, eu rompi o relacionamento, eu tinha um apartamento que estava financiado, chutei o pau da barraca, como falava. Disse, rapaz, não estou nem preocupado com o negócio de apartamento. Para você ter ideia, era um apartamento financiado. Então, parte da aquisição desse apartamento, eu paguei diretamente a imobiliária. E aí depois eu fui para o financiamento na Caixa Econômica. Quem terminou herdando esse apartamento, sabe quem foi? Foi um irmão que alugou na minha mão. Só que ele pegou 0,800, no sentido do valor, Sim, o pessoal chamava sim. antigamente da poupança, né? Que você tinha que pagar ali a imobiliária, e ele pegou já da frente do financiamento da Caixa. E naquela época eu não estava nem preocupado com isso. Hoje talvez eu não fizesse isso, né? Talvez eu reconsiderasse a questão. O imóvel é seu? É. Por que você não vende? Na minha cabeça, na luz que eu tinha, no entendimento que eu tinha, é que Deus ia suprir todas as minhas necessidades. Então, não ficar olhando para trás daquilo que eu tinha conquistado, né? Porque o Senhor ia me suprir em todas as minhas necessidades. Só que quando eu fui para Curitiba, foi em 95, e isso aí foi que marcou a minha vida. Lá era um espaço grande. E aí você tem o tempo de que você vai orar, você vai meditar, né? E aí eu me afastei mais daquela parte onde tinha as edificações. Era um lugar mais afastado e lá tinha um galinheiro desativado. E aí, ali orando e tal, Deus começa a falar comigo de forma audível. Aí Deus perguntou assim para mim, Jétro, você é pecador? Eu falei, não. Aí ele repetiu a pergunta. Você não é pecador? Eu falei, eu não. Aí ele falou para mim, então quem é pecador? Eu comecei a falar, Deus, pecador é aquele cara que rouba, que mata. E eu comecei a me justificar. Deus, eu sou uma pessoa boa, eu não desejo mal a ninguém, eu não brigo com ninguém. Rapaz, aí Deus falou assim, Jétro, você lembra dos jogos de bolinha de gude? Eu falei, sim, eu joguei várias partidas de bolinha de gude. Só que ele queria falar de uma partida específica que eu perdi a partida. Aí ele falou, você lembra de uma partida que você perdeu a partida? Que você pegou a bolinha de gude, feriu a cabeça do cara que ganhou de você e tirou sangue? Eu falei, lembro. Aí ele falou, Jéto, eu quero falar para você que a mesma raiva que você pegou a bolinha de gude, feriu a cabeça da pessoa que ganhou para você, e você feriu e tirou sangue, é a mesma raiva que o assassino puxa o gatilho da arma e tira a vida da pessoa. Aí, depois desse convencimento, eu me ajoelhei, esfreguei minha boca na titica da galinha que estava lá e falei, Deus tem misericórdia de mim. Naquele momento foi como se fosse instantâneo. Como se Deus tivesse tirado das minhas costas uma tonelada de culpa, de pecado. E não só naquele momento, eu lembro logo depois que eu resolvi voltar, né, pro local lá para encontrar as outras pessoas, tinha um jovem que ele conseguia tirar minha paciência muito, muito facilmente. Só que depois desse confronto com Deus, a coisa ficou tão leve que eu comecei a olhar o cara com outros olhos. E aí eu convidei ele para poder sair. A gente começou a andar lá pelo bairro, paramos em um lugar, acho que era uma quitandazinha, tomamos uma Coca-Cola. E não só naquele dia, depois a coisa ficou mais fácil no relacionamento com ele. E essa coisa, esse sentimento, não foi o sentimento, eu estou falando da realidade, mas eu estou falando do peso, ela se perpetuou no dia seguinte e até hoje. Não é? Então,
olhando o que o Espírito Santo faz conosco, né? Quando Jesus falou, ele precisava ir para que o Espírito viesse e ele ia nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. O arrependimento na minha vida começou ali. Eu tinha um histórico com a Igreja Batista, eu já assumia compromisso, né? Um cargo de tesouraria você não dá para qualquer pessoa, né? Dá não. Não dá. Mas eu entendia que eu tinha sido batizado com 9 anos de idade. Então a gente com essa resposta conclui que Judas não era qualquer pessoa. Rapaz, verdade. Era o homem do dinheiro, né? Eu acho que Jétro porque a gente costuma menosprezar Judas, né? Sim. Só que Judas não era qualquer pessoa. Sim. Tá? Ele era, tecnicamente, um discípulo que andava com Cristo. Sim. Muito bem, gente. Não resolveu a vida com o Senhor, mas Exatamente. estava com o Senhor. Inclusive, outro dia eu ouvi um pastor falando sobre a questão de Judas, né? E comparando ele com Pedro, na atitude dos dois, né? Que Judas traiu a Cristo e Pedro traiu a Cristo. A diferença dos dois é que Pedro se arrependeu, né? Sim. Porque Exatamente. Pedro negou a Cristo 3 vezes, né? Uhum. Mas o coração de Pedro era diferente, né? Pedro Inclusive foi lá e se até, arrependeu. por exemplo, na questão de Judas, né? Eu vejo muitos pregadores falando do beijo, né? De Jesus Sim. em Judas e eu já vi muitos Beijo de falando... Judas em Cristo. Sim, para demonstrar que aquilo era uma demonstração apenas de traição. Eu acho que ali começa não o arrependimento, mas o remorso de Remorso. Judas. É a diferença do arrependimento para remorso. Exatamente. Ali eu acho que deve ter dado um nó na cabeça, né? O remorso levou Judas a tirar a vida, o Isso. arrependimento levou Pedro a realmente se reconciliar com o Senhor. Né? A diferença. Mas é isso. Aí a gente tá aí com o Jétro Isso. chegando quase na situação de Judas, né? Mas não traiu Jesus, não. Aí você tem esse novo encontro com Deus, né? Sim. Esse arrependimento, faz essa amizade e aí segue ainda na Jocum. Sim. O primeiro curso que eu fiz na Jocum, o pessoal chama de ETED, Escola de Treinamento Discipulado. Só que como eu... Não tem nada a ver com essa moeda, criptomoeda, não é Ethereum? Não. E aí, havia um grupo de pessoas que estavam interessadas de ir para a China. Eles fizeram um curso em São Paulo. Então, eu saí de Curitiba. E, geralmente, os cursos da Jocum, você passa uma parte ali, vamos dizer assim, de teórica, né? E depois você vai para a prática. Então, tudo aquilo que você pegou ali no curso, durante o curso, inclusive, você vai fazer evangelismo, né? Você vai para a praça, você vai pregar e tal. E aí, depois de Curitiba, eu fui para São Paulo fazer esse curso lá de pessoas. Eram 3 casais e 4 solteiros. Nós fomos para São Paulo, fizemos o curso. Só que nesse curso, o que é que aconteceu? Deus falou para mim que eu não estava emocionalmente pronto para ir. Porque uma coisa, tipo, como eu saí de Salvador, fui para Curitiba, e já estava em São Paulo, você está dentro da mesma cultura. Imagina aí você ir para uma cultura que você não consegue nem entender o que o cara está falando. Eu não estava pronto para isso. Aí eu deixei de ir com essa turma, né, que estava indo para a China no ano seguinte. Isso aí eles já estariam indo em 96. E aí eu fui para Recife. Eu vim aqui para cima, né, para Recife. E depois de Recife eu volto então para Salvador. E aí eu tinha um medo de essa questão de querer estudar Deus, né? Como é que a criatura estuda o Criador, né? Então, assim, o pastor da época, né? Falou, Jétro, por que você não vai para um seminário? Aí eu falei para ele, assim, rapaz, essa proposta aí, ele falou assim, mas você já começou a se envolver com missões? Tem um seminário lá em Montes Claros. Aí ele falou assim, inclusive a Elana já foi, né? Nós congregávamos na mesma igreja lá em Salvador, que o foco dele não é teologia, o foco dele é missiologia. Você poderia se capacitar e ir. Aí eu pensei na ideia, cocei a cabeça e amadureci e tal, e resolvi ir.
E lá no seminário, fizemos... Ela já estava um ano na frente, né? E aí, na realidade, eu admirava a Elana, só que eu achava, como o pessoal usa a expressão, né? É muita areia pro meu caminhãozinho. Isso que eu ia perguntar. Você falou Continua sendo. Você ia falar, Elana, ia perguntar se vocês já eram casados nesse Não, período. não. Tá. Elana, ela foi... Ele usou as missões, William Léo. Entendeu? Você não entendeu. Elana foi em 96 para Montes Claros para fazer esse curso, né? Ela é de Salvador também. De Salvador. Tá. Ela nasceu em Conquista, foi para Salvador criança, eu nasci em Candeias e também fui criança para Salvador. Então a gente cresceu em Salvador. Mas eu conheci a Elana, eu já devia ter aí uns 25, 24 anos de idade, né? E aí ela foi para o seminário em 96 e eu tinha ido para Jucu em 95. Só que aí eu fui para Jucu em 95, 96 e em 97, não é, que ela já tinha feito um ano do curso, eu resolvi ir para o meu seminário, né? Que ela. E aí, ela já tinha feito o primeiro ano, ela iria cursar o segundo, e eu o primeiro. E aí, no final de 97, a gente casa, né? Nós casamos. Depois do casamento, era obrigatório no currículo você fazer um estágio, né? Para você ter aquela percepção. O que é cultural, né? O que eles chamam de choque cultural, né? Sim. Aí nós fomos para Bolívia, só que isso aí já é 98. Nós fomos para Bolívia fazer o estágio, né? Transcultural que eles chamavam, né? Nós passamos ali mais ou menos uns 3 meses. Vocês já casados, né? Já casado. Sim. Uns 3 meses, né? Aí depois que eu concluí o curso no seminário, né? 2000 para 2001, eu queria me fidelizar à Missão Amém. Não era Jucum, a Missão Amém, né? E aí... O que é a Missão Amém? A Missão Amém é uma missão, ela é conhecida aqui como Missão Amém, mas ela é uma missão internacional chamada UEC. O fundador da Missão Amém é o Charles Studd. Você sabe que para um brasileiro falar inglês tem que ser bom, né? Alguns chamam Charles Studd, né? Mas ele era um missionário, ele foi contemporâneo de um missionário que foi para a China, esqueci o nome dele agora, mas ele era milionário. Só que ele, quando ele herda, ele deixa toda a sua riqueza, casa-se e vai para missões. E uma boa parte ele não levou a esposa. Então ele foi para um país específico da África chamado Congo, inclusive faleceu no Congo. Ele foi para a Índia e foi para a China também. Não é? Algumas agências missionárias elas começaram a se organizar a partir de uma pessoa que idealizou. Por exemplo, eu acabei de falar da Jucum, né? Que o fundador faleceu ano passado, Lori Cunningham. A Missão Amém da mesma forma. E a gente teve aqui aquela semana o dia da oração, que é da missão Portas Abertas, se não me engano. Igreja Perseguida. Isso. O JIP, né? Isso. Não é? Que foi o irmão André. Se eu não me engano é em inglês, né? Então, essas agências, a Missão Amém, eu queria me filiar à Missão Amém para ser enviado, vou usar esse termo, Entendi. né? Enviado com essa estrutura para dar suporte. Entendi. E aí uma das exigências da Missão Amém é que eu assumisse algum papel de liderança em uma igreja local por 3 anos. Como eu tinha feito um curso paralelo de missiologia e de teologia, eu procurei uma igreja em Montes Claros, não é? Eles estavam procurando um pastor, e aí eu fiz o processo, vou usar assim, o processo seletivo para você ser reconhecido como um pastor, né, daquela localidade. Não é? E aí você tem um concílio, você tem
ali uma banca examinadora de pastores para poder ver se você está apto ou não a assumir o ministério. E eu passei por toda essa trajetória, né? E aí, na igreja onde eu fui submetido ao concílio, eu pastoreei. Nesse período que eu iria passar 3 anos para poder me fidelizar à Missão Amém e ir para qualquer campo, né, pela Missão Amém, desses 3 eu terminei ficando 5 anos. E desses 5 anos, já para completar, antes de completar os 5 anos, eu tenho uma irmã que mora em Itabuna, que conhece, que vivia essa realidade onde eu estou reunido hoje. E aí, essa minha irmã me fez o convite, eu fui para lá, e conhecendo esses irmãos, né, onde a gente reúne hoje, começou a vir algumas interrogações. Eu não estou falando mal de ninguém aqui. Só que, quais são as inquietações que me vieram ao coração? Quando eu olhava para a Bíblia e o local onde eu estava, parecia que aqueles irmãos eram mais coerentes, ou eles eram mais ávidos em viver aquela realidade. Principalmente quando Deus me deu um texto de Atos 2, 42 a 47, e perseveraram na comunhão, no partir do pão, nas orações. Você fala dos irmãos, os irmãos de Montes Claros ou Itabuna? De Itabuna. De Itabuna, tá. Itabuna. Tá, entendi. E aí, aquele negócio começou a me incomodar. Uhum. E eu precisava tomar uma decisão. E, inicialmente, eu comecei a querer viver o que os irmãos viviam em Itabuna. Depois eu descobri que em Montes Claros também tinha, aí eu procurei esses irmãos, me identifiquei. Eu queria viver a realidade que eles viviam dentro da estrutura batista onde eu congregava. E aí teve um choque. Né? Por quê? A Igreja Batista é histórica. Sim. Ali, então, as coisas, a doutrina dela está definida. Como também aonde eu estava começando a compreender a realidade dessa outra parte da igreja, não é? Também tem uma história. E o corpo de doutrina, de ensinamentos, pode divergir e diverge em algumas questões. Só que eu queria fundir uma na outra. E aí não tinha como. É igual o texto, né? Tô dizendo quem é velho ou quem é novo, mas é vinho novo em odres velhos. Sim. Rompe, ou roupa nova em remendo velho, Sim. rompe, Remendo novo e roupa ou velha. remendo novo e roupa velha, acaba Sim. rompendo uma hora. Sim. E aí o que é que eu precisava fazer? Ou eu saía e deixava eles, não é? Ou eles vinham para onde eu queria ir. Então, essa tentativa de querer falar para eles o que eu estava entendendo, Elana, minha esposa, na época nem estava entendendo. Elana achou que eu tinha pirado. Porque Elana via a minha sinceridade em querer agradar o Senhor. E de repente aparece uma coisa diferente. Ela fala assim, rapaz, será que isso aqui não é um desvio, não é uma coisa que já está... E aí ela foi mais cautelosa, né? E aí eu tive que tomar a decisão. Né? Eu tentei explicar para os irmãos o que eu estava vivendo e tal, e aí não deu certo. E com medo de rachar, eu resolvi sair. Né? Dentro de uma estrutura batista, para um pastor sair, tem que ter um motivo. Né? Ele foi convidado para uma outra congregação, outra localidade, e geralmente isso é levado à assembleia. Não é ele que decide sozinho. Ele pode falar assim, irmãos, não quero mais. Aí os irmãos perguntar por quê, não tem como ajustar e tal. Não é? Mas assim, aí me posicionei, estou saindo, e os irmãos ficaram assim sem entender. Não é? E na época também, eu acho que eu me precipitei em algumas questões de, tipo, ser mais rígido. Né? Eu talvez eu poderia ser mais flexível, não que eu iria voltar atrás, né? Mas porque na minha cabeça estava definido. Eu não creio mais em algumas coisas aqui, né? E aí eu preciso vir para cá. E aí o que é que estava em jogo? Era um pastor batista que vivia como pastor batista. E da noite para o dia,
eu ia perder, digamos assim, todo o meu rendimento. E aí, o que é que eu ia fazer? Isso foi qual ano, Getro? Isso foi 2006. 2006. 2006. Então aí... É interessante que Deus proporcionou uma vida de renúncia, né? É, Se converte, emprego, missões, renúncia. Missões, Casamento, né? casamento, igreja batista, salário, renúncia. renúncia. Né? Então, evangelho nunca é fofinho, né? A gente acredita que Deus nos propõe uma vida de eternidade, de glória, de reinado com Ele, mas a gente vive uma vida de renúncia o tempo todo, né? Sim, e às vezes eu mesmo sou tentado a pensar nisso, tipo assim, isso aqui é uma experiência que você teve, e aí, tipo assim, porque você foi aprovado, você não vai passar mais. E não acontece, né? Volta e meia, essa coisa volta de novo, né? Sim. É, Aí em 2006 você sai e aí vai Aí- fazer. O que aí- você vai fazer? um Já amigo com meu família, com filhos, né? 2006? já tinha Vinícius e Rafael. Sim, sim. Aí um amigo meu, vendo toda essa situação, teve compaixão de mim. Ele morava em Ipatinga, um amigão meu, Flávio da Silva Duarte, é um pastor presbiteriano. Foi lá, conversou com os irmãos, me pegou, levou na casa dele e falou assim: Getro, me prometa uma coisa, quando você voltar para Montes Claros, faça um exame. Tem quanto tempo que você não faz exame de saúde e tal? Ele estava achando que você tinha... E na realidade eu estava com a depressão e não sabia, Sim, entendi. né? Esses conflitos todos, né? Vivendo, querendo agradar o Senhor, sem entender direito a decisão que eu estava tomando, né? Porque imagina aí, como é que você simplesmente toma a decisão de sair e minha esposa ia viver de quê? Sim. Né? Eu também ia viver de quê? Dos rendimentos que eu recebia, eu pagava tudo, aluguel, não é? Nessa época também meu pai me ajudava, né? Que eu falei. Meu sogro e minha sogra também, ela não era filha única, né? Eles ajudavam, mas eles ajudavam. A responsabilidade de trazer provisão para dentro de casa era minha, não é? E aí, esse conflito, eu não conseguia... na verdade, o passo que eu tinha tomado, eu não ia voltar atrás, Uhum. não é? Então, eu tinha que seguir. Como você falou, você acha que hoje você olhando, você acha que você se precipitou, né? Você tomou a decisão de forma assodada, é isso? Porque, na realidade, assim, ó, se você está entendendo uma coisa que as pessoas não estão entendendo, você pode ser mais maleável no sentido de não querer romper rapidamente, Sim. não é? Mas eu sei que isso também trouxe, na decisão que eu tomei, isso também trouxe crescimento para mim. Sim. E toda tomada de decisão, você vai ter consequência. Pode ser positivas ou negativas, Perfeito. e você vai ter que administrar, não tem jeito. Mas esse pastor, esse amigo meu, ele voltou no seminário, porque eu ainda estava em Montes Claros, né? Ele voltou no seminário e fez uma intermediação lá. Você, já está saindo lá, não teria como você absorver ele aqui, não? Aí o pessoal fez uma reunião lá entre eles, disse que sim, e aí eu voltei para o seminário por mais 3 anos. Só que agora, como usar a expressão, né? Obreiro, alguém que quer fazer parte da liderança, né? Sim. E aí eu passei mais 3 anos. Voltei em 2000, ano que eu saí lá de lá, né? 2006, né? 2006, eu passei de 2006 a 2009, não é? Só que a coisa foi afunilando, porque as convicções que eu tinha não eram as convicções, não é aqui dizendo que eu sei mais ou que eu quero mais, né? Meu pai faleceu amando o Senhor dentro de uma estrutura, usar aqui a estrutura batista, não é? Só que se você tem uma convicção da parte de Deus que você não crê mais nisso aqui, está crendo nisso aqui, ou você vai reunir com quem você está crendo, não é? Você tem divergência, não é? Então, eu tomei essa decisão e aí essa coisa foi afunilando e eu falei assim, ó, não tem mais como ficar aqui. Na minha cabeça, quando eu voltei para o seminário, eu falei assim, rapaz, eu vou morrer aqui.
Morrer no sentido de envelhecer e de ficar lá, me dando lá por aquela... o seminário, né? Na questão de Pela treinamento, instituição, pela né? instituição. Só que aí eu decidi sair do seminário. Aí eu saí do seminário para ser... Você sabe o que é orelha seca, né? Tinha um irmão, ele era um irmão que mexia com muita coisa. Então, por exemplo, ele vinha aqui e falava assim, eu vou descascar essa parede toda, vou fazer um tratamento aí nessa parede. Aí ele fechava o negócio, aí pegava a ferramenta, você vai lá, Jeto, começa lá. E pronto. Então eu saí de Pastor Batista, voltei para o seminário e depois fui ser orelha seca. E eu já estava com Rafael e Vinícius, né? Como filho. Aí a gente alugou uma casa, depois que a gente saiu do seminário, a gente alugou uma casa lá no bairro próximo ao seminário. Com o recurso que meu pai me ajudava, eu pagava o aluguel. E até aí, Elana começou a entender? Nada. Não conseguia entender nada ainda. Ela via... Elana, ela tem um temperamento assim. Às vezes a gente é mais na lata, fala assim, tá, ela não. Ela tá ali olhando, aquela coisa tá corroendo ela por dentro, né? Ela vai tomar a decisão, mas ela às vezes não é, tipo, vou usar a expressão aqui, precipitada, né? Sim. Em alguma questão. Mas aquilo estava mexendo com ela. Por quê? Porque ela viu o testemunho desse local onde eu reunia. E ela estava em conflito também naquela questão, assim, e aí, eu vou sair daqui, da onde eu tenho uma referência, né, da minha infância, da minha vida toda, e vou para reunir com esse pessoal que eu nem conheço direito. Né? Mas aí me deram um conselho, disse, Jetro, negão, você vai ter que jejuar e orar muito. E aí eu fui para isso aí. Orar e jejuar. Nesse período em que eu passei, né, como orelha seca, eu percebi que eu estava com medo de apertar o irmão. Em que sentido? Rapaz, eu trabalho sozinho, agora Jetro veio e eu tenho que rachar o meu lucro com ele. Eu até falei para ele. Chamava Salomão, ele faleceu. Aí, Salomão, rapaz, eu tô com medo. Não, moço, vamos ficar aí, ficar de boa e tal. No dia que chegar aí eu vou sinalizar para você, mas vamos ficar aí. E aí apareceu uma oportunidade de eu trabalhar em uma empresa lá em Montes Claros, que era de confecção. Nesse período que eu estava percebendo que eu não estava tendo rendimento suficiente, eu falei para os irmãos assim, rapaz, eu acho que eu vou embora para Salvador, porque a coisa aqui tá feia para mim. Eu não tenho família, não estava me queixando de nada no sentido de que a igreja não estava apoiando, né, nem contribuindo, nem cooperando. Mas assim, na minha cabeça, voltando para Salvador, eu tinha irmãos, né? E talvez ali algum irmão... Eu tenho um irmão que tem uma construtora em Salvador, de repente conseguiria um emprego com ele, né? Aí o irmão falou assim, fez assim, um desafio comigo, Jeto, vamos orar no seguinte sentido, você procura aqui até tal data. Aí ele falou assim, não tem esse rapaz aí que você está procurando, era um empresário, né? Lá em Montes Claros, você já conversou com ele? Eu falei, rapaz, eu conversei com ele, mas no dia estava lá no aniversário da filha dele e a gente não concluiu a conversa. Volta lá, se ele disser que não, você vai embora para Salvador. Pronto, aí eu voltei lá, conversei com esse empresário, e o empresário falou assim, não, Jeto, eu tenho emprego para você. Aí, comecei a trabalhar com esse empresário. Qual o ramo? Confecção? Confecção. Ah. Ele tinha uma empresa interessante. Tem umas marcas, não sei se você lembra, o Vidbula, Sim, sim. marca cara, né? Sim, sim. Então, a Vidbula conhecia a qualidade da confecção dele, ia lá, encomendava as roupas dele, ele na mão dele, ele produzia, e depois que estava pronto, ele enviava para a Vidbula, né? E aí, ele tinha a fábrica em Montes Claros e tinha o showroom em Belo Horizonte. Sim, sim. Só que o showroom de Belo Horizonte é uma parceria, ele vendia uma parte de roupa, se eu não estou enganado, masculino, e a outra parceira dele vendia feminina.
Só que o dono dessa roupa da confecção feminina, ele faleceu, e aí os filhos, que eram herdeiros, resolveram o que quer fazer com o showroom em Belo Horizonte. E eles resolveram sair. Sim. Aí o cara me botou como coringa. Veja, de Montes Claros para Belo Horizonte são 420 quilômetros. Eu saía de Montes Claros às vezes 2, 3 horas da manhã, viajava, às vezes levava a roupa da moda, né? Outono, inverno, e aí mudava, né? As estações mudavam as roupas, né? Sim. Aí eu saía, chegava em Belo Horizonte, arrumava a loja e 9 horas já estava funcionando, só que estava morando em Montes Claros. Né? E foi o período em que mais eu... Seria quase a mesma coisa de morar aqui e trabalhar em Salvador. Um pouco Salvador- mais, né? Salvador é mais perto. É né? mais perto. É mais perto. É. É quase como daqui no Recife, né? Sim. Daqui no Recife dá 500 quilômetros, né? É. Mas aí... Daqui de Aracaju, tá? Só para Sim. ficar como ponto referencial. Só que aí, esse período foi um período em que foi necessário para Deus trabalhar também na minha vida, no sentido assim de que ele não estava desatento para o que eu estava passando. Eu vou te falar, foi o período que eu mais jejuei e orei na minha vida. Eu atendia os clientes, né? Fazia a venda. Depois que os clientes iam embora, lá tinha uma estrutura, né? De tipo um kitnet. Aí eu fechava, dormia no local. Só que eu ia para o escritório fazer a contabilidade, né? Do que foi vendido, o que tinha que fazer para planejar para o próximo dia e tal. E aí eu lembro que eu assistia um vídeo com aquela música de Fernandinho, Já Estou Crucificado com Cristo. Eles fizeram uma compilação daquele filme de Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, ele sendo Sim. crucificado. Rapaz, ali eu chorava. E ali eu me quebrantava diante de Deus. E aí Deus foi produzindo. Então, coisas que eu não consegui falar para Elana, para poder tentar convencê-la de que ela deveria vir estar onde eu estou, onde eu já estava, né? Aí essas coisas o Senhor foi fazendo, foi produzindo, né? E ela foi se abrindo. Então foi o período em que eu deixei de falar e fui para oração e jejum, e Deus foi falando e foi convencendo ela, né? E aí eu decidi sair, né? Arrumei um outro emprego, decidi sair dessa empresa. E a gente teve em 2011, isso já foi 2011, a gente teve um retiro em Montes Claros. E aí um pastor passou por Elana e falou assim, no retiro, né? Falou assim: há muitos anos eu oro por você. Isso, Elana ainda não tinha, continuava na mesma estrutura que ela já estava, né? Sim, Não tinha, sim. tá. Só que isso pro casamento é ruim, né? Sim, Você congrega em um lugar, sua esposa em outro, aí os filhos ficam meio perdidos sem referência. E aquilo quebrou ela e desarmou. Né? E aí, a partir daquele... Ela já estava indo aos poucos, né? Mas aquilo desarmou ela completamente, né? E aí a gente, a partir de então, começou a crer nas mesmas coisas, a ter o mesmo entendimento. E eu lembro, inclusive, um período que a gente teve uma rusga no casamento. Ela catou... Eu tinha saído para trabalhar, né? Ela catou as coisas do meu guarda-roupa. Quando eu cheguei em casa, eu olhei assim no meu quarto, olhei o guarda-roupa, não tinha nada. Assim, não é que não tinha nada, tava mexido. Eu falei, o carro já não tava na garagem. Eu falei, se ela não falou nada comigo, quer sair com o carro nem nada. Aí eu falei assim, rapaz... Aí saí correndo, fui no quarto dos meninos, a mesma coisa, o guarda-roupa mexido. Aí fui no quarto de Lívia, ele já era nascido, né? Também mexido. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Elana, né? Aí você vê com uma transição, ela foi trazendo consequência, né? E aí ela tinha ido embora para Salvador. Isso
Em 2011 ou antes de 2011? Acho que desse 2009 para 2010. Tá, você trabalhava ainda em Belo Horizonte, né? Tava nesse... Tava nisso Tá. aí. E aí, como é que você convence sua esposa? Eu não quero nem atender o telefone. Aí oração de novo, jejum, os irmãos orando, até que o irmão consegue ligar para Elana. E eu também estava orando, né? E Deus me deu um texto naquele dia. Eu perdi a referência, mas fala assim: aquele que perder aqui na terra, por causa de mim e do evangelho, ganhará 100 vezes no céu. Aquilo foi suficiente para mim de saber que eu estava fazendo a coisa certa. E eu não sei se foi nesse dia ou exatamente ou um dia anterior ou depois, eu estava varrendo a garagem lá de casa, né, onde estava morando, e Deus falou assim para mim: Jethro, a sua vida, a vida da sua família está um caos, mas eu vou recuperar, eu vou restaurar tudo. Então, essas situações que a gente foi passando, da minha tomada de decisão, você vê de ter saído de uma estrutura, inclusive onde eu cresci, né, de Elano também cresceu, para onde a gente está reunindo hoje, trouxe demanda, né? Mas aquela convicção e certeza de que Deus estava direcionando todas as coisas, apesar das consequências, né, que a gente estava enfrentando. Jethro, você falou algumas vezes aí de divergências e citou o texto de Atos 2:42. Quais eram as divergências? O que te fez migrar, mudar de uma parte do corpo de Cristo, né, para uma outra parte? Vamos falar assim, né? Sim. De uma parte para outra. O que te impactou na vida dos irmãos em Itabuna, que você conheceu primeiro em Itabuna, né? Sim. E depois veio a caminhar com os irmãos em Montes Claros. O que te impactou, qual foi o motivo, né? Sim. Quais eram as divergências? Sim. Eu vou tentar resumir aqui, Sim, porque por favor. eu lembro que na época que eu ainda estava pastoreando a Igreja Batista, e o senhor começou a falar isso, eu me tornei, vou usar aqui a expressão, um pregador de uma pregação só. Uhum. Eu preguei essa palavra aí de Atos 2:42 a 47, praticamente em todos os lugares que as pessoas me convidavam. Basicamente, o que me assim começou a me trazer alguns questionamentos é essa realidade da convivência diária. Sim. Então, assim, às vezes a nossa fé está associada a um local específico. Tá. Por exemplo, a pessoa pergunta assim: onde é a sua igreja? Aí a pessoa vai dar referência do endereço. Sim, sim. Local de Certo? reunião. Isso. Tá. Então parece às vezes que é por causa daquela estrutura física Sim. e não por causa das pessoas. Entendeu? Então, assim, quando eu fui para Itabuna, aquela realidade de família, vou pegar a referência família física, Sim. certo? Meu pai, minha mãe, minha irmã, era mais palpável nessa outra parte que eu comecei a conhecer em Itabuna. Sim. Então, eu lembro às vezes que o irmão fala assim: ó, a irmã ali tá com problema e tá precisando resolver o problema dela lá na prefeitura. Aí o irmão fala assim: eu vou. Tipo assim, ele não era sobrinho, ele não era primo, ele não era Sim. irmão, não era nada. Estou falando de estrutura familiar Sim, sim. Não era nada da família da dela. família. Então aquele negócio começou a me chamar a atenção. Não tinha laço sanguíneo, né? Não tinha mais laço específico. sanguíneo. Tá. E aí aquela coisa começou a me chamar a atenção. Quando eu fui em Itabuna uma vez, minha irmã estava com enfermidade, eu não sabia. Sim. Só que tinham irmãs cuidando da saúde dela, Irmãs, no caso da... que não era sanguínea, Ah, tá. Irmãs da igreja. da igreja, Tá, perfeito. cuidando dela. Sim. Eu falei assim: rapaz, aqui tem um negócio diferente. E aí, nessa mesma semana, por causa da enfermidade dela, uma irmã fez um prato principal do almoço, levou para ela. Uma outra fez uma sobremesa. Uma outra convidou para a gente jantar na casa. Foi tipo assim, aliviando a carga dela por ter visita. Sim, sim. E aquela coisa começou a... assim, rapaz, isso aqui tem alguma coisa diferente. Então, inicialmente, eu estava vendo que a noiva de Cristo
ela era tipo ativa, ela estava organizada, né? Eu via os filhos dos irmãos. O pai falava assim, ó, aí não, menino. O meu não tinha esse controle. Então, assim, o que é que tem aí? Então, inicialmente, essa realidade da vivência da noiva de Cristo me deu um clique, Sim. não é? E aí, esse texto, quando veio de Atos 2, 42 a 47, tipo assim, parece que esses irmãos vivem essa realidade da igreja primitiva e onde eu estou está um pouco distante. Entendeu? Inicialmente foi isso. Agora, tem um livro de Marcos Moraes falando a respeito da pessoa de Jesus, se eu não estou enganado, é A Si Mesmo Se Esvaziou. Alguma coisa assim, né? Um livro. Sim. Só fala pra gente quem é Marcos Moraes. Marcos Moraes é um presbítero em Salvador. Sim. O William Léo não leu os comentários do podcast. Tá? Não, tô fazendo aqui Tô brincando, William. Marco Moraes é Sim. uma referência do nosso meio de um irmão que há muitos anos conheceu um outro irmão também, que é Ivan Baker, que é Sim. argentino. A história é grande. É uma longa, referência, né? é longa. Mas só para resumir mesmo. Então, Marcos Moraes é um dos presbíteros da igreja em Salvador. Salvador. Ah, perfeito. E aí ele escreveu esse livro falando sobre o esvaziamento de Jesus. Quando eu li esse livro, eu falei, Senhor, eu não te conheço. Eu não te conheço. Dentro da minha história de ter feito teologia e tal, aquele livro, para mim, desvendou a pessoa de Jesus. Eu conto essa história com certo temor, porque a honra é do Senhor. Sim. Mas é do que isso fez comigo. Nessa época eu estava trabalhando, como eu falei, de Oria Seca, né? E a gente estava, inclusive no seminário, já tinha saído de lá, mas o pessoal precisava fazer uma reforma elétrica. E o terreno lá do seminário é um terreno que não é rocha, mas também não é terra, é uma mistura dos dois. Então Sim. o pessoal chama de toar. Pensa num lugar ruim de cavar. Aí lá o pessoal chama de lebanca. Aqui não sei se o pessoal chama de picareta. Sem picareta. Isso. Aí você tinha que bater para poder começar a quebrar e bater até você fazer. E tinha que fazer um corte, né? Sim. Talvez uns 25 centímetros de largura. E aí a profundidade depender do local onde o cano ia passar, né? Mais próximo, mais fundo, né? Para poder não ter problema de quebra da tubulação. Aí, depois que eu li esse livro, eu fiz um jejum de 3 dias, total. Qual o nome do livro? Se eu não estou enganado, é A Si Mesmo Se Esvaziou. Sim. Ou A Si Mesmo Se Humilhou. Vamos colocar aqui, né, produção? Sim. Deixa aí a obrigação, o trabalho para produção. Deixa aí embaixo o link, se encontrar o link. É de né? Marcos Moraes. Tá? Ou pelo menos o então, nome. Marcos, fala aí pra nós. Marcos Moraes, inclusive, tem assistido aqui o nosso conteúdo também. A gente agradece a audiência qualificada, né? Mas vamos deixar aqui o link, procurar o link ou deixar pelo menos o nome, né, do Sim. livro. Se encontrar Sim. o link, a gente deixa o link. Mas eu acho que o mais nome fácil. é esse mesmo. É, Mas depois a gente procura. sim. Sim, aí você fez um jejum de 3 dias. Sim, em agradecimento. Falei, Senhor, Sim. eu não te conhecia, não sabia como foi essa questão do Senhor se dar por mim. O que é que isso envolveu do Senhor, né? E aí eu falei assim, eu tenho como agradecer ao Senhor dessa maneira, através do jejum também, né? Então, essas coisas que foram marcando na minha decisão da saída, e nesse período eu já tinha saído do seminário, né? Aí talvez 2009 para 2010, já tinha saído do seminário, né? O seminário continuou, às vezes, precisando de algum serviço específico, né? A gente ia fazer aquele serviço, mas eu não estava mais lá como fazendo parte eles chamam de staff, né? Da estrutura, Da né? estrutura, da direção, né? Sim. E aí eu comecei a reunir com essa parte da igreja onde
nós nos reunimos hoje. Mas aí a gente tem que voltar para sua... Não foi resolvido na sua fala, na verdade, como foi que você resolveu o seu conflito com a Elana, que ela tinha ido embora para Salvador, né? Sim. Aí você chega em casa do trabalho, chega lá Sim. e não tem nada, e cadê filho? E você estava falando exatamente da sua atitude nesse momento aí. O que aconteceu? E aí, como eu sabia, por esse versículo que o Senhor me falou, né? Que eu estava no caminho certo, né? Aquele que perder por causa de mim do evangelho ganhará 100 vezes mais no céu. No dia em que eu li esse texto, eu fiquei muito animado, fui trabalhar lá no seminário, estava prestando serviço para eles, e aí o telefone toca, o pessoal fala assim, Jetro, é a Elana. Eu sabia que ela estava em Salvador, né? Ela pegou o telefone. Você ia perguntar alguma coisa? Não. Eu tô curioso. Tá se roendo, né? Curioso. Aí ela Tá ligou para mim. E aí ela falou assim, Jetro, você me ama ainda? Eu disse, sim, eu te amo ainda. Você veio me pegar aqui? Eu falei, ó, Elana, Deus me falou que eu estou no caminho certo. Agora eu não tenho dinheiro para poder fazer uma revisão no carro, colocar o combustível e te pegar. Agora a gente vai orar para poder esse recurso aparecer. Como a Elana, nesse período, ela trabalhava como contratada no Estado, na área de educação, aí passou 1 mês ou 2 meses, veio alguma gratificação e caiu na conta dela. Aí ela mandou para mim o dinheiro, eu fiz a revisão no carro, abasteci o carro e fui pegar em Salvador. E eu lembro uma coisa que eu falei para ela, na volta, né, já chegando em Montes Claros, Elana, eu quero falar uma coisa pro senhor, talvez eu até nem veja, que às vezes a gente pede uma coisa pro senhor, a gente morre e essa coisa só vai acontecer, você não viu, né, mas a coisa vai acontecer. Aí eu falei para ela, eu creio que um dia o seu coração e o meu, os dois vai ser um só no Senhor. Amém. Amém. Né? Aí em 2011, nesse retiro que nós tivemos, né, que esse outro pastor falou para ela que há muitos anos orava pela vida dela, aí talvez aquela proteção que ela criou, né, para não entrar, tipo assim, em uma furada, aí aquela coisa caiu e ela, pronto, decidiu a estar no mesmo local onde eu estava, né, a viver essa realidade que eu estou querendo viver, porque é como se fosse assim, eu saí de um patamar de pastor batista, 0. E a si mesmo se esvaziou mesmo. Pois é, a produção está confirmando aqui, o nome do livro é esse mesmo, é A Si Mesmo Se Esvaziou, está na 3ª edição, Pronto. é do Marcos Moraes, mas está aqui, aí embaixo está o link para o livro, já está aqui na descrição desse episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify também, nas plataformas. Joia. Aí agora acho que chegou, tá agora igreja a todo vapor, né? Agora, depois que caiu a ficha para Elana, acredito que vocês passem a viver, acho que as dificuldades não diminuíram, né? Sim. Sim, mas acho que você deva, a questão de viver a vida de igreja ali se torna um pouco mais fácil, né? Em Montes Claros, né? E depois Aracaju, né? Aí é que eu tô falando para ele. Aí eu queria que ele fizesse uma mini história aí, né? Pra gente entender. De 2011 para cá. Exatamente, né? Como é que se dá a partir dali o seu ministério, a sua vida de igreja e a sua trajetória até chegar aqui e virar sergipano. Já come cuscuz já? Não, cuscuz eu não deixei de comer porque mas na Bahia, eu sou baiano. Mas o cuscuz na Bahia em algumas regiões, né? Porque na Bahia é assim, não. Na Bahia depende de qual região. Sim. Lá em Salvador, cuscuz é doce ou salgado? Tem dos dois. Porque a pessoa... tem um salgado também em Salvador? A pessoa pode fazer com coco, né? Eu vim comer cuscuz salgado quando eu vim para Pernambuco, não, Pernambuco primeiro. Cuscuz salgado com bode guisado. Eu acho que daqui para baixo é todo salgado. De Aracaju... Subindo, né? Subindo, é todo salgado. Porque na Bahia tem um cuscuz com coco, né? Tem, mas coco por exemplo, ralado. Eu comi... Leite de coco, aí, rapaz, o negócio é bom, hein? A Sônia, depois a Sônia lá e o César convidaram a gente para comer um cuscuz desse baiano, né? Sim. Então você já comia cuscuz salgado, né? Então, sim, comia.
Foi o impacto que o nosso convidado de alguns episódios atrás, né, o Marcito, né, teve aqui em Aracaju, que cuscuz lá em Caixa-Pregos era doce, né? E aqui em Aracaju a gente come com ovos, com Sim. charque. Bom Então, demais. assim, aí 2011 para cá, conta pra gente aí. Pronto, 2011 para cá. Eu comecei a reunir com os irmãos lá em Montes Claros, né? Uhum. Essa mesma estrutura que você encontrou em Itabuna, né? Montes Itabuna, Claros. Montes Claros, aqui, os irmãos de Salvador também, né? Os irmãos de Salvador. É. Na realidade, a igreja de Salvador eu não conhecia muito, porque... Você não conhecia ainda, né? Não, Tá. dessa parte onde eu estou reunindo hoje, Sim, não. Porque sim. eu saí de Salvador em 95 e não voltei Ah, tá. mais. Na realidade, tem um períodozinho aí que eu não sei se vai dar tempo para falar. Minha sogra faleceu em 2022 Sim, e nós moramos temporariamente sim. em Camaçari, uma localidade chamada Itacimirim, né? Uhum. 1 ano e meio ali, né? Para poder resolver todas as demandas, né? Sim. Depois que ela faleceu. E aí foi onde eu decidi... Eu pulei uma parte da história, né? Você Uhum. falou de 2011, Sim. aí foi 2022. Eu decidi vir morar em Aracaju, Tá. né? 2022 para 2023, que eu tomei essa decisão. Cheguei aqui um ano passado, em outubro do ano passado, 2023. Mas vamos voltar para 2011. Vamos lá, 2011. Então, eu havia feito um processo seletivo para trabalhar no contrato Uhum. no sistema prisional de Montes Claros. Aí, quando eu saí... Polícia prisional, como é? Que Polícia era prisional. carcereiro antigamente, né? Hoje A coisa foi evoluindo, né? Polícia penal, né? A coisa foi evoluindo. Historicamente, era o papel do carcereiro, Sim. depois ele se tornou agente penitenciário, Sim, e agora ele é definido como polícia penal, Sim. não é? Mas mudou também, mudaram funções também, só para... Porque assim, ó, a coisa foi evoluindo. Eu não conheço muito a história das outras estruturas. Sim, eu sim. conheci a de Minas, certo? Certo. Mas já como polícia penal? Não, aí eu entrei como agente penitenciário. Tá. Então, só para falar um pouco da organização desse sistema. Sim, só um parênteses, né? Quando a pessoa era presa, ela ficava na cadeia pública, Sim, certo? sim. Eu acho que era responsabilidade da Polícia Civil. Uhum. Aí, quando a coisa foi crescendo e fazendo os presídios, Sim, a coisa estava dividida. A parte interna, quem era responsável era a Polícia Civil. sim. E a parte externa da muralha e escoltas, né? O preso se feriu, precisa ali, ou vai na audiência, que fazia era a PM, Sim. a Polícia Militar, Uhum. certo? E aí a coisa foi se organizando. Aí é que aparece a função de agente penitenciário. Só que não existia ainda, o governo, pelo menos de Minas, ele não tinha criado a função e não tinha feito também concurso público Sim. para a função. Uhum. Então começou a fazer contratos. Uhum. Então eu me encaixei nisso aí, Tá. não é? Só que na época que eu entrei já tinha acontecido um concurso em 2005, então tinha a mistura, né, de pessoas contratadas e pessoas efetivas, Uhum. né, nessa função. Tá. Então, de 2011 até 2019, eu trabalhei como agente penitenciário em Montes Claros, Sim. não é? Aí eu vou só citar aqui, porque tem Lá- muita lá- história. Isso aí tem que ser só um podcast. Pra Tem contextualizar, muita deve história. ter muita história aí. Tem muita história. Só que nesse período em que eu trabalhei como agente penitenciário, Sim. ao mesmo tempo eu fui cooperando, me envolvendo com a igreja, não é? E estava lá à disposição da igreja. Existe um processo aí, vou falar aqui em termos de estrutura. Sim. Para uma pessoa dentro da estrutura presbiteriana assumir a função para pastorear, tem um critério, Uhum. certo? Da mesma forma batista, da mesma forma onde estamos reunidos hoje. Eu não me Sim. preocupei com isso. Porque na minha cabeça, quando eu olho para trás a minha história, eu tomei uma decisão. Qual foi? É de seguir o Senhor, Sim. não é? Veja que na minha história, por exemplo, o que eu achei que tinha sido batismo não foi. E lá na frente, sendo tesoureiro
da igreja onde eu havia saído, na Igreja Batista 2 de Julho, em Salvador. O senhor me perguntou se eu era pecador, eu falei que eu não era, né? Então, o que eu achei que tinha acontecido lá atrás, com 9 anos de... batizado com 9 anos de idade, não foi. Aí o concerto foi lá bem na frente, né? Essas coisas para poder ser arrumadas, né? E na questão de depender do Senhor, eu tomei a decisão no meu coração. Falei, Senhor, não importa o que eu vou fazer o que eu vou ser. Porque às vezes a pessoa fica meio preocupada assim, o que é que você é dentro da estrutura? Não, rapaz, eu estou aí para poder cooperar com os irmãos. Né? Porque existe graça de Deus na vida da pessoa, a comunidade percebe que Deus está derramando graça na vida da pessoa, aquilo é visível, né? E o Senhor vai acrescentando, isso vai percebendo, então ele vai crescendo dentro do local onde ele está e Deus vai fazendo, e a pessoa vai reconhecendo, e isso vai sendo reconhecido. Então, assim, em um certo momento, eu não fiquei preocupado com isso. Né? Porque eu falei, Senhor, eu estou aqui, o que é que o Senhor quer fazer? Uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? Eu aprendi a dirigir carro com 9 anos de idade. Muito novo, né? Então, assim, as viagens que meu pai fazia para o interior, não com essa idade, né? Uhum. Mas depois que eu tirei a habilitação, eu dirigia. Ele percebia que eu tinha um... Eu conduzia bem o carro, né? E aí ele preferia ir do lado, deixava o carro para eu dirigir. E essas viagens eram tipo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? A gente morava em Salvador e ia para Lagoinhas. Ele tinha um sítiozinho lá, né? Depois de Alagoinhas, né? Em Acajutiba. E aí, essa coisa de viajar, para mim, depois que eu comecei a morar em Montes Claros e algumas localidades ali das regiões próximas, né? Precisavam de ali um irmão para poder compartilhar do evangelho. Eu tinha uma família que morava mais distante. Isso é uma coisa que eu gostava de fazer com prazer. E aí também eu tenho uma localidade chamada... Não sei se eu vou lembrar agora. Tinha, quando eu estava na Igreja Batista, chamada Capitão Enéas, que eu ia, né? É uma coisa que eu gostava de fazer. E tem uma outra cidadezinha, não sei se é 60, 70 quilômetros de Montes Claros também, que a gente ia lá também dar assistência à família que tinha lá, né? Então, essa coisa eu gostava de fazer com prazer. Então, esse período aí de 2011, você perguntou, né? Até 2019, eu vivi dessa maneira. Quando o contrato acabou, eu fui perguntar para Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Isso em 2019. 2019. Só que Deus já tinha criado uma ponte. Qual era a ponte? Como meu sogro tinha falecido em 2017, minha sogra faleceu em 2022, ela resolveu pegar o que meu sogro recebia e que foi incorporado ao salário dela, passar para Elana, que ela é filha única. Sim. E aí a gente começou a viver disso. Só que, quando minha sogra foi dando sinal que ela iria falecer, não é? Antes um pouquinho disso, né? Ela pensou assim direitinho, falou assim, esse valor que eu estou passando para você aí eu vou reduzir. Eu falei, opa, sinal de alerta. Na época, né? Procurei um irmão lá em Montes Claros, coloquei as minhas contas todas. Falei assim, o que eu tenho, o que eu gasto é isso aqui, o que eu tenho é isso aqui. E como essa coisa agora vai, tipo, reduzir, eu tenho que ver o que é que eu vou fazer. Na época a gente tinha 2 carros, aí eu falei assim, o consenso chegou, eu vou vender esse carro aqui, e depois que vender esse carro, eu vou ver se eu consigo entrar no ramo de carro usado. Compra um carro, né? Sim. E aí você Revende. Rapaz, o primeiro Só carro que eu comprou um. O primeiro carro que eu comprei era um Golzinho, era um Gol 1.6, era 2020. Sim. Rapaz, esse carro eu não conseguia vender. Eu comprei esse carro em fevereiro de 2022. E aí,
eu ajeitando ele, né, arrumando, dando um grau, né, que o pessoal Sim. fala, para poder deixá-lo bem apresentado. No dia que eu estava mexendo nele, estava fazendo limpeza na parte interna, aí a Elana recebeu uma ligação de Vitória da Conquista. Sim. Minha sogra tinha viajado para lá e passou mal lá e depois veio até falecer, né, nesse período. E aí eu estava lá arrumando o carro, a Elana recebeu a ligação e falou assim, Elana, vamos pegar aqui uma muda de roupa aí, botar aí na mochila e vamos para lá. Meu amigo, inclusive minha sogra ter falecido em Vitória da Conquista foi fruto de oração e jejum. Por quê? Eu imaginava assim, no dia que minha sogra falecer, ela iria deixar um apartamento que eu não sabia o que ia fazer em Salvador, tipo, vai vender, vai alugar, e ela tinha deixado uma casa de praia, dessa que eu falei há pouco, né, que a gente passou 1 ano e meio lá morando Sim, em Itacimirim. O que é que eu vou fazer com isso? Vou vender, vou alugar? E aí, até como ela foi dando sinais de que ela estava se debilitando, eu entrei em contato com um pessoal lá de Salvador para poder saber assim, quais são as opções que você tem aqui caso ela venha falecer, né? Me organizando, né? Eu falei, rapaz, eu tenho que ter aí uma poupança, né? Para poder assumir. Ela é uma filha única, o que é que eu vou fazer? Aí minha sogra faleceu em Conquista. Era desejo dela ser sepultada no mesmo lugar onde os pais dela foram sepultados. Onde Então, é? em Vitória da Conquista Conquista. mesmo. Tá. E isso pertencia à família. Então, essa questão de onde ser sepultado estava praticamente resolvida. Eu Sim, tinha que pagar uma taxa na prefeitura e o pessoal lá que mexeu, né? Os coveiros mexeram lá, né? E aí, no dia que eu fui pagar lá o caixão, um primo de Elana fala assim, Jetro, isso aqui é honra minha. Aí eu falei, mas por quê, rapaz? Isso aqui é responsabilidade minha, a Elana é filha única, eu sou marido dela. Ele falou, Jetro, eu saí de Conquista, fui morar em Salvador. Meu tio, ele falando, né, o pai de Elana, abria minha carteira, vi que não tinha dinheiro, colocava dinheiro lá. Os meus livros foram eles que compraram. Então, meu amigo, essa honra é minha. Aí foi lá, pagou. Então, aquele valor que eu estava calculando um tempo antes, então eu vi que isso foi resposta de oração, né? Sim. E aí, quando Vitória da Conquista é praticamente a metade do caminho de Montes Sim, Claros é para muito mais Salvador. perto, E eu falei assim, não compensa voltar para Montes Claros para depois descer para Salvador. Eu vou para Salvador, vou ver o que é que eu vou fazer com o apartamento, vou alugar, né? E aí a gente terminou voltando para Salvador. Na minha cabeça, ela separou, né, as coisas. Imagina aí, separando lá no luto dela, né, as coisas que eram importantes da história dela, com o pai dela, com a mãe dela, separando o que é que ela queria que fosse levado para Montes Claros, fizeram uma separação. A casa de praia era uma casa que minha sogra usava só o final de semana. Então, se eu fosse colocar ela para alugar, ela tinha que dar um ajeito, né? Então, a maioria dos móveis nós levamos para essa casa de praia. E na minha cabeça, estava tudo resolvido. Em menos de uma semana, vocês terem ideia, vou voltar um pouquinho a história. Chamamos um corretor lá e fez uma avaliação. Para vender esse apartamento é 1 ano. Porque tem a documentação, tem que aparecer o cliente certo. Em menos de uma semana, uma pessoa entrou em contato com ele e falou assim, um cliente dele, né? Ele falou assim, eu estou procurando um apartamento para alugar no Canela, que era o local onde minha sogra tinha um apartamento. Ele falou assim, eu não tenho para alugar, não tenho para vender. A pessoa se interessou, foi lá e comprou. Em menos de uma semana. Depois de ter dito que isso era um ano para vender. 1 ano. Então, na minha cabeça, como a coisa foi rápida, na questão do apartamento lá no Canela, lá em Salvador, eu falei assim, então agora eu vou pegar as coisas, levar para casa de praia e vou embora para Montes Claros. 1 ano e meio, amigo. 1 ano e meio. Resumindo a história, um irmão se compadeceu de mim, irmão Fabrício. Onde é que olha para a câmera aqui ali? Você pode olhar para essa câmera aqui da frente. Pronto. Fabrício, ó. Se compadeceu de mim. Disse, Jetro, vai embora, meu irmão. Vai para Montes Claros, resolver o que é que você vai fazer lá, já que você vai decidir ir para Aracaju. Sim. Deixa que eu assumo isso aqui. Aí assumiu. Porque para pensar,
se você tá morando numa casa de praia, né? E vai embora. Minha sogra ia lá e ela tinha um caseiro Sim. lá. O caseiro decidiu ir embora. Eu tinha até falado para ele assim, ó, no dia que minha sogra falecer, a gente vai ter que sentar para poder conversar aqui, ó, como é que eu vou pagar, porque ela tem bala na agulha, eu não tenho não. E aí, esse irmão falou assim, vai embora que eu vou assumir isso aqui. Ele morando em Salvador, né? E aí ele assumiu lá aquela questão da casa, né, de providenciar quem iria lá no final de semana, organizar para não deixar a casa sem movimento, né? E aí a gente veio em 2023, a gente veio aqui para o Retiro, né? Naquela escola lá, Charles. Cor Silva. Fomos aqui. Eu, na realidade, eu nem participei direito do Retiro porque eu peguei uma virose. Olha como o William ama a gente. Recebeu a gente com virose na casa dele. William Menezes, né? Durante aquele período lá, né? Que era bem complicado, né? Recebeu a gente lá, né? Com virose. E aí depois a gente foi embora, voltou para Itacimirim. Ficamos até julho. Fomos para Montes Claros e tomamos a decisão. Foi uma saída muito difícil. Que imagina aí, vou usar aqui a expressão, do nada, você sai de uma... Eu já estava... Do nada você sai para ir pro enterro e nunca mais volta. Imagina aí, morando em Minas há mais de 30 anos, não, quase 30 anos, né? Reunindo com os irmãos. Tem um irmão lá, Zé Rodrigues, é ali, né? Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, rapaz, no dia de ir embora, foi difícil pra gente se despedir. Né, irmão, muito querido, muito precioso. Você vai criando laços, né? Laços. Né? Então, assim, não é que eu queria sair de Montes Claros, mas era que eu precisava sair de Montes Claros, né? Ela não tem uma enfermidade que... assim, o ambiente onde ela vive, né? Ela cresceu na beira de praia. Sim. Onde nós moramos hoje é beira de praia. Uhum. Então, assim, para a saúde dela também é importante ter um ambiente que diminua. É uma doença autoimune, né? Então, a questão do manejo do estresse é importante para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, né? De saúde. Para quem cresceu em beira de praia, como o pessoal diz lá na Bahia, beiradeiro, né? Você vai morar muito longe da praia, você tem o ar diferente, né? Sim, mais seco, né? Sim. O ar, quem mora na praia, você tem um ar com uma umidade maior, né? Sim. Você tem a brisa, em Aracaju você tem muito isso, a brisa do mar, né? Sim. Que deixa o clima mais agradável e a respiração também flui melhor, né? Sim. É importante. Então aí Aracaju veio assim nesse contexto, vocês vieram para aqui para conhecer um pouco. Vinícius e Rafael, eles estavam trabalhando uma empresa, na realidade não era assim aquele trabalho árduo, né? Mas eles estavam desenvolvendo um trabalho, na verdade eles estavam captando pessoas que tinham interesse de divulgar seu serviço no Google. Sim, Aquela sim. plataforma, tipo, você entra na loja da pessoa, dá aquele giro de 360 graus, você conhece o comércio, né? Uhum. E aí eles fizeram uma parceria com o Irmão do Sul para poder captar esses clientes, né? E fazendo um cadastro e eles iam se fidelizar, né? Anualmente Sim, a fazer aquela renovação. E aí, como eles foram embora com a gente, né? Não tinha... Eu, financeiramente, não tinha condições de... Porque da noite pro dia eu herdei três imóveis, né? A casa que nós morávamos em Montes Claros, o apartamento em Salvador e a casa de praia. Aí eu falei, agora a gente vai ter que apertar o cinto aí para ver como é que a gente vai controlar, né, as finanças, Sim. né? Porque Tem que reorganizar tudo, né? reorganizar, porque assim, se você paga a conta de água e luz de um imóvel, É uma coisa. uma coisa, aí você IPTU. vai IPTU, aí da noite pro dia Sim. você tem 3, Sim. né? Então essa realidade aí de ser herdeiro, primeiro você paga as coisas que você tem que pagar, Isso. para depois ver se tem algum saldo, né, para poder sobrar. Esse detalhezinho, né? Você herda, mas quem ganha a grana mesmo é o Estado, né? O Estado Também tem isso aí. Documentação que você tem que Documentação, fazer, é muita coisa. se vai vender ou não.
Aracaju vem nesse contexto e vocês vieram hoje em definitivo, estão em Aracaju, né? Você, Sim, ela... na realidade a gente mora em Barra dos Coqueiros, né? Mas Sim. É Grande Aracaju, é Grande né? Aracaju. Nós viemos, então a gente está passando agora de novo por uma adaptação. Sim, sim. Na realidade, existia um Jethro que era nordestino morando em Minas. Em Minas. Eu não sei o que é que vocês conhecem, né? Mas não é falando mal de cultura nenhuma aqui, né? Mas o mineiro é mais, digamos assim, mais comedido. Sim, sim. Né? E o nordestino, de forma geral, é mais expansivo. Sim, sim. Não é? É diferente. É diferente. Então, assim, vou usar aqui a expressão, um choque cultural inverso. O choque não é tão grande para quem é baiano de Conquista. Conquista e Minas já estão bem pertinho, bem né? perto, Embora o baiano de Conquista seja um pouco mais expansivo também, mas já Sim. tem um jeitinho já mais de falar, sim. cultura culinária mais mineira também, né? Sim. E aí eu comecei a pensar... Porque, assim, você morando 30 anos praticamente em uma outra cultura... Sim. Por exemplo, quando eu voltei para morar em Salvador, esse período, Salvador não, em Itacimirim, né? Eu tive mais contato com a família, eu falei assim, rapaz, o pessoal aqui é entrão, né? Chega sem ser convidado. Entrão, A assim. gente é normal, né? Põe na cara de Charles ali. Não, mas eu tô me referindo a quando eu tava lá sim. em Itacimirim, né? Sim, sim. Da minha própria família, né? Sim, sim. E aí fui tendo esse choque de novo. O pessoal fala, né, de choque cultural inverso. Isso. Eu sei que eu tô dentro da minha mesma cultura, Sim, mas sim. só fazendo aqui um paralelo, né? É porque tem diferenças mesmo. Tem. Na cultura, na realidade, pode E ter agora coisas erradas. essa ruma de menino na sua casa e às vezes nem você querer ir embora, né? Não é brincadeira, não. Mas assim, na cultura tem traços que podem ser vistos realmente como pecado. Por Sim. exemplo, o pessoal fala que baiano é preguiçoso. Se tem preguiça para tratar, trata. Mas tem coisas que são traços na cultura que não tem a ver com pecado, Sim. não é? Por exemplo, aqui não são todas as localidades, os comércios, mas tem alguns comércios aqui que fecham para almoço. Eu não sei se é algo que é mais rentável financeiramente, né? Vai fechar ali, a pessoa tem aquele período, né, onde ele vai almoçar e depois vai voltar. Mas eu já encontrei aqui em Aracaju alguns comércios que nesse período, tipo de meio-dia a 2 horas, está fechado. Sim, sim. Né? Aí tem cultura aqui descendo aqui na América do Sul, eu acho que tem uma expressão chamada siesta, que o pessoal, depois do almoço, tira um cochilo, fecha tudo. Tem uma cidade, eu acho que se é Itália, é alguma cidade do interior de algum país europeu que eles têm uma cultura de, né, à tarde, todo mundo dorme mesmo. Sim. Vai descansar. E tem, inclusive, aí um estudo científico aí que as pessoas, quando tiram ali um cochilo depois do almoço, o rendimento dele melhora. Então, a produção dele à tarde... Só que se eu tirar um cochilo depois do almoço, eu vou acordar de noite. Então, assim, a gente tá se readaptando, sim. Né, a essa questão, né? Então tem traços culturais em Minas que a gente... Curitiba deixou alguma coisa em você, não? Curitiba? Sim. De traço de cultura, sim, lá. traço. Não, porque, na verdade, Curitiba havia ali muitos jovens de vários locais, então a coisa fica meio misturada, né? Aí fica misturado. É muito misturado. Não é? Como o brasileiro que vai morar na Flórida. Você chega lá, só encontra, ou em Boston, só encontra brasileiro, o cara não aprende nem a falar inglês, né? Fica no embromation ali. Então a quantidade de pessoas com quem eu me relacionei em Curitiba foram poucas, né? Por exemplo, tinha gente que era argentino, tinha gente que era uruguaio, né? Que estava lá em Curitiba fazendo esse período mesmo curso, né? Eram várias culturas, mas você não tinha uma cultura impositiva, né? Não tinha. Porque Montes Claros, você viveu Montes Claros mesmo, de fato, né? Você virou mineiro, né? Em Minas tem o detalhe, Minas tem 4 Minas, né? Cada região de Minas é uma coisa, né? O norte, eu morava no norte de Minas. Exatamente. Eu fico até zoando, que eu fui embora antes região de do Montes Jequitinhonha Claros. ali, não? É Jequitinhonha. vai para Jequitinhonha. Eu falo assim, eu vou embora de Montes Claros, que o pessoal tá me zoando muito, eu ia passar mais tempo morando em Minas do que baiano, né? Opa! Não correu risco, né? Essa zoação. Eu tenho 2 filhos, né? Rafael e Lívia, eles são mineiros, né? São
são filhos de pais baianos, né, mas são mineiros, Sim. nascidos em Montes Claros. Vinícius não, Vinícius? Não, Vini nasceu na nossa história, nós já estávamos no seminário, né? Vinícius nasceu em Salvador, com 23 dias de nascido, a gente foi para Montes Claros, que ia começar as aulas. Sim. Mas só nasceu também, né? Só nasceu ele. Toda em Minas. Cresceu. Maravilha. Reta final aqui do nosso bate-papo, a gente poderia ficar aqui mais 2, 3 horas. Rapaz. Se for entrar na questão da Depois do a gente vai trabalho trazer do ele 11. aqui, a gente vai trazer ele Só para as histórias para as histórias do cárcere. Seria bom, né, William Léo? Ouvir umas histórias do cárcere? Rapaz. Você vai me dar trabalho depois. Opa, Memórias do cárcere. Pois é, mas é isso. É hora do nosso bate-bola. Vamos bater bola com ele, Ele não é ficou muito brincadeira tempo em não. Minas, eu acho que ele é torcedor do Cruzeiro Vamos ver. ou do Galo, hein? Vamos ver o que ele gosta de comer, né? Rapaz. Vamos ver. Agora a A gente vai culinária ver. mineira é covardia. Não, também. mas aí agora a gente vai ver se ele é baiano ou mineiro. Ih, rapaz, mesmo. Você gosta de entender? Opa. Ou de um pãozinho de queijo, um queijinho. Se falar queijo de Trem. Minas. Uai, Será que ele fala Beraba, Berlândia, Belo Horizonte? Marcelo, a gente gosta de fechar assim, né? Para Sim. os convidados aí, para as pessoas entenderem. Primeiro dizer que foram momentos maravilhosos ver sua história, né? Impressionantes. Eu vou fazer um questionamento a você e você responde sinceramente, só para a gente fechar esse conhecimento do nosso querido sogro de Moisés. Eu acho que você viveu muitas coisas nessa história, mas aí eu queria te perguntar, um momento que você disse para mim que foi marcante, crucial na sua vida, um momento. Charles, eu te responderia que foi depois que eu li esse livro de Marcos Moraes. Porque, apesar de ter tido contato na minha infância, na minha adolescência, né? Ter saído, inclusive, da igreja lá em Salvador como primeiro tesoureiro, um cargo de responsabilidade. Mas o Senhor ter permitido os meus olhos ser desvendados para poder ver a pessoa de Jesus. Então, uma pessoa na sua trajetória. Eu já até quase sei a resposta, mas uma pessoa. Eu ia falar de novo Jesus. Eu acho que você teve pessoas importantes, né? Jesus foi a mais importante, mas seu pai também tem uma história impressionante. Elana, na sua vida, tem uma história impressionante. Jesus, então... Agora eu quero ver se é baiano mesmo, se os 30 anos. Uma comida. Tem que ser uma, não pode ser mais de uma. Aquela que você tá num dia de domingo e diz, hoje é o dia, eu queria comer aquela comida. Uma comida, gente. Cozido, que eu aprendi, minha mãe fazia, né? Então... William Leal, acho que pegou a gente. Na verdade tem comida crua também, né? Sushi. Não, mas aí uma só. Cozido, Mas cozido pode ser baiano, pode ser mineiro. O cozido pode ser, brasileiro, né? Brasileiro, Cozido você... Minas não tem, não. Não? Esse cozido assim, que você pega a carne, né? Põe pra cozinhar primeiro, depois você coloca... Receita do tio Jetro aqui, ó. Pega a carne. Ele é bom, viu? Cozinheiro. Cozinheiro. Né? Você põe as carnes primeiro, né? Elas são mais duras. Aí depois você pode ir acrescentando as verduras que são, por exemplo, a abóbora, né? Que é mais firme. Sim. Aí você vai acrescentando lá, né? E aí faz aquele cozido todinho. Depois Rapaz, você separa. é bom, Opa, já deu água na Separa o boca. caldo. Vamos parar de fazer fazer o pirão. Você eu não também, almocei meu amigo, ainda, faz viu? cozido Eu não 10. almocei ainda, só pra... E aí depois você pega o caldo, faz o pirão. Sim. Aí você tem ali muita verdura, né? Uhum. E também você pode acrescentar aí batata doce, banana da terra. Ei, rapaz, Já me deu água na muito boca. bom. não foi boa ideia, não. Vamos lá. Chega, parceiro, chegou babei agora. Falar de comida é problema pra gente. Vamos Já lá. você tem uma trajetória maravilhosa, assim, eu acho que muitas coisas aí representa bem a vida de um cristão, porque a vida de um cristão é renúncia. Eu queria que você, quando você pensa na sua trajetória, se você tivesse que ligar uma música à sua trajetória, uma música que lembra a sua trajetória, uma música. Tem uma música de Ademar de Barros. Ademar de Campos. Desculpa. Eu acho que é ele mesmo, né? Fala, Jesus Cristo será sempre minha canção. Tem Ieoa. Isso. Ieoa. Conhece ele lá? O Ieoa? Conheço. Ieoa.
E a última, eu acho que ele não é muito ligado a futebol. Mas tem que ter tradicional. Mas essa é a última Vamos fazer a pergunta, ponte porque com o agora eu vou PGM saber se Sport. você é baiano ou mineiro. Me fale aí um time de futebol que você tem mais vínculo. Um time de futebol. Eu aprendi a gostar do Bahia porque um dos meus irmãos mais velhos, também amo muito, Norberto Vaz, mais conhecido como Betinho, né? Era muito próximo. Me levou uma vez pra Fonte Nova, né? E aí eu assisti o jogo do Bahia, pronto. Virou Bahia. Bahia. Abamor, É baiano. virou Bahia por causa da Bahia. Abamor. Bahia. Bora Bahia. Bora Bahia. William Leal, e agora? O que E fazer? agora, agradecer aqui a Getro, né, Eu que agradeço o convite. pela sua história, né, conhecer um pouco mais aqui do nosso irmão, Maravilhoso, Getro. maravilhoso. Histórias maravilhosas, e tá já convidado para voltar para contar histórias do cárcere. História... Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere. Memórias. O papai vai ser plágio, né, se Vai, botar não memória. pode não, não pode não, Pode dar não, um pode Content dar- ID, pode pegar a gente. Pode. Gente, semana que vem tem mais um convidado sempre especial. Só para avisar aqui, Charles, a gente está mudando. A partir dessa próxima semana, vamos mudar o horário do PGM especial, tá? PGMB Cast especial, que é sempre temático, né? Já tivemos aí Rio Grande do Sul, já falamos sobre barbearia, sobre saúde mental, né? E tem outros temas que estão chegando aí, a gente está mudando. Era quarta-feira, meio-dia, a gente está trazendo para terça-feira, meio-dia, tá? Então, terça-feira, meio-dia, a partir da próxima semana. E quinta-feira continua aqui o nosso PGMB Cast, sempre com um convidado especial, na quinta-feira, meio-dia. Mas vamos adiantar aqui o episódio especial para terça-feira, meio-dia. Agora, Beleza? e depois dessa, Elana, a gente quer você ali, viu? Queremos você aqui, viu, Elana? Pode não. Vamos lá? Semana que vem tem mais, gente, Obrigadão. E vamos lá comer agora o cozido que o Getro cozido vai Getro. preparar pra gente. Com banana da terra e batata doce. Batata Gostei. doce. Valeu, gente. Tchau. Tchau, galera. Uou.